Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Para você que nos acompanha em AM 1430 kHz, para você também que nos acompanha pela internet em radioserranegra.com.br, pelo aplicativo da nossa rádio e também com transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Nós estamos ao vivo com você que está nos acompanhando e eu tenho o prazer hoje de receber o professor Dalpogeto. Luiz Dalpogeto, professor e oceanógrafo, seja muito bem-vindo à Rádio Serra Negra, tudo bem? Bom dia, Ibrahim, tudo bem com você? Comigo tudo bem, e você, tudo tranquilo também? Tudo bem também, nós estamos aí numa linda manhã aqui em Serra Negra, no interior de São Paulo. O professor fala diretamente da Bahia, né, professor? Exatamente, da região oeste da Bahia, próximo aqui à cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Legal, que bacana, é um prazer poder conversar com o senhor nessa manhã. Todo nosso, Ibrahim. E olha, a gente está vivendo um momento bastante complicado, né? O senhor como cientista, enfim, eu queria já começar com uma pergunta já um tanto, talvez quanto polêmica, né? Olha, a gente está vivendo um momento de bastante preocupação, muitas pessoas duvidando da ciência, do trabalho da ciência, enfim, e a gente vai falar hoje sobre terra plana, mas também sobre outras teorias da conspiração. Então eu queria já começar perguntando, o senhor como cientista, como o senhor vê essa situação toda, esse descrédito que a ciência anda tendo aqui em nosso país, aqui no Brasil, ou na verdade o senhor vê esse descrédito acontecendo ou não? Bom dia. Muito bem, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Serra Negra, do programa do Ibrahim. Pois é uma questão realmente bastante complicada, mas eu acredito que nós tenhamos aqui alguns vieses que a gente deve analisar rapidamente para poder entender um pouquinho isso. Então, na minha modesta opinião, a ciência ela está caindo de uma certa forma em descrédito, mas é muito por conta do número e da participação de pessoas com opiniões muito contraditórias. Lamentavelmente, essas pessoas das quais eu falo, né, são pessoas que, na verdade, deveriam nos ajudar a formar as nossas opiniões, seriam os nossos, dirigentes. Quando eu falo nossos, eu estou englobando, na verdade, o planeta todo, todos os países, porque isso acontece de maneira realmente global. Então, existe, a partir do momento que você pega um assunto de saúde, por exemplo, e torna ele uma questão política, você está arrastando, você está tirando as coisas das mãos da ciência e está fazendo um puxa-puxa, né? E colocando no meio dessa confusão toda a opinião pública que acaba se dividindo, porque entende que aqueles que nos governam deveriam nos dar a direção, né, o exemplo e tudo mais, e a ciência, que sempre foi uma coisa relativamente confiável, né, no sentido de que ela sempre foi cética em relação a muitos assuntos e, portanto, ela só se movimenta, ou ela só deveria se movimentar ou se pronunciar quando ela tem evidências nas mãos para poder confirmar determinadas situações. E nessa correria toda, falando da pandemia, a ciência não teve ainda o tempo necessário para maturar algumas questões. Então, e aí nesse momento, as pessoas politizam essa polêmica, essa questão, a opinião pública se divide. E aí isso acaba resvalando, né, na minha opinião, um pouco na imagem da ciência. Mas a ciência, Ibrahim, no final das contas, ela tem uma forma de funcionar. Como se a gente for falar daqui a pouco sobre terra plana, a gente vai discutir muito sobre como se chegou a determinadas conclusões. A ciência, ela é observacional, ela depende de tempo para processar as coisas, né? Ao mesmo tempo, a política ou a forma de gerir cidades, estados e países tem outro tipo de demanda, tem outro tipo de força. Então, eu só lamento que a população, e eu faço parte da população, você, eu, todo mundo, a gente fica no meio dessa confusão toda, né? Eu tenho as minhas reservas em relação ao que, por exemplo, uma parte, um segmento da ciência hoje, voltada à produção de medicamentos, esse tipo de coisa, vai fazer nas próximas semanas e meses. Eu fico um pouco reservado em relação a isso, porque eu sinto que, na minha forma de entender, é pouco tempo para se arrumar uma solução para uma coisa tão séria e tão complicada e que é mutante. Lamentavelmente, é uma característica do vírus, falando em pandemia novamente, é uma característica do vírus ele se modificar. Então, enfim, eu acho que a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas, de qualquer maneira, eu acho sim
que essa história toda acabou resvalando um pouquinho na ciência e ficou um pouco abalada. Mas as pessoas têm que separar um pouquinho isso, né? O que é ciência voltada à indústria, ao comércio, e que é a ciência pura, que vai buscar realmente o entendimento das coisas na medida em que elas se apresentam, Ibrahim. Tá certo. E aí o senhor acredita, então, que tudo, na verdade, se baseia, volta, né, aquele mesmo assunto para a educação, né? Quanto mais educação nós temos, a educação formal, a educação cultural, enfim, melhor a gente compreende o papel da ciência na nossa vida e no nosso dia a dia? Eu acho que eu realmente concordo com você. Eu vejo hoje a grande necessidade, porque você sabe, Brian, eu não sei qual é a sua idade, mas eu sou, obviamente, mais velho do que você. Então, assim, na minha época, eu na escola aprendi coisas que ao longo do tempo, e na medida que eu me profissionalizei, me tornei oceanógrafo, acabei fazendo também arqueologia marinha, me tornei psicanalista, uma série de outras coisas, eu fui conseguindo melhorar o entendimento daquilo e fui adaptando. Eu acho que no nosso país, em primeiro lugar, eu acho que a educação precisa sofrer, no melhor sentido da palavra, um upgrade. Né? Precisa melhorar, precisa buscar novas informações, novas referências, para poder acompanhar, aí sim a gente fala da ciência, acompanhar um pouquinho a evolução da ciência. Porque você pega muitas vezes a criançada aí, sei lá, do ensino médio, e faz certas perguntas, né, ou pergunta qualquer coisa, ou comenta qualquer coisa, os caras ficam te olhando assim, eles acham que você veio de um outro planeta, porque são palavras que eles nunca ouviram, né? Então eu acho, sinceramente, que a educação, de um modo geral, principalmente aqui no nosso país, ela precisa passar por como eu falei, por um upgrade, bem caprichado, porque a gente está o nosso currículo está um pouquinho defasado em relação aos outros. Por isso que eu concordo com você, sim, sobre a necessidade da educação, da cultura, de um modo geral, para as pessoas, mas eu digo também que há necessidade desse upgrade o mais urgente possível, porque, de um modo geral, comparado os nossos alunos aos alunos do mesmo tipo de nível, por exemplo, em outros países, a gente vê que os meninos lá estão tendo outras informações e outras oportunidades que os nossos aqui não têm. Então, eu acho que isso precisa ser revisto com uma certa urgência. Tá certo, eu concordo plenamente. Agora, vamos entrar no assunto mais detidamente aqui da Terra plana. Professor, como surgiu esse assunto? Na verdade, provavelmente não é um assunto tão novo, aliás, não é um assunto tão novo. A gente está falando de séculos atrás, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, né? Mas depois de provada, comprovada, enfim, ainda hoje as pessoas... há quem acredite, e é um número expressivo de pessoas que acham ainda que a Terra é plana e fazem turismo, e fazem cruzeiro, enfim, para provar que a Terra é plana e tudo mais. Claro, a gente está pensando aí também no capitalismo, né, naquilo que venda de ingressos e tudo mais, mas o senhor, como que o senhor vê essa volta a esse tema de Terra plana em pleno século XXI, já quase entrando na terceira década do século XXI? Você me fez uma pergunta clara. Você quer que eu te diga como é que esse assunto ressurgiu, não é isso, Ibrahim? Exatamente. Então, na minha opinião, a culpa é do YouTube. A culpa é do YouTube, porque certos comentários, certas colocações, e principalmente a integração das pessoas através dessa ferramenta, que é o YouTube, deu espaço a muitos, digamos assim, teóricos de final de semana, ou cientistas de final de semana, aparecerem com as suas dúvidas, né, com as suas teorias, enfim, e isso contaminar, no melhor sentido da palavra, né, a opinião de outros. Então, de repente, reapareceu o movimento da Terra plana. E pelo que eu alcancei na época, eu fui buscar entender o que os caras estavam tentando ali reinventar ou redescobrir, e eu vi que eles tinham um ponto em comum. Esse ponto em comum é a história dos oceanos. Os caras não se conformam de que, se a Terra fosse realmente redonda, os oceanos estariam despregados, teriam caído, teriam se soltado, ido para a atmosfera, ido não sei para onde. Então eles dizem, não, a Terra é plana, tanto é verdade que os oceanos estão ali em cima. Então, por isso que eles não caem, eles não desaparecem, esse tipo de coisa. Então, esse é o ponto em comum entre os terraplanistas. Claro que existem aqueles que são os terraplanistas, assim, de forma mais de raiz, vamos chamar assim, aqueles que realmente não se conformam com essa tese que eu acabei de colocar,
né, sobre os oceanos, e tem aqueles que acabam embarcando na onda, como já tiveram, e tem muitos ainda, pessoas que acreditam que o homem não chegou na Lua, foi tudo uma invenção aí, foi tudo uma coisa, né, criada em estúdio. Então, agora, se você quiser, eu posso tentar fazer aqui uma explicação do meu jeito, para fazer com que essas pessoas que eventualmente estejam nos ouvindo tentem raciocinar de uma forma diferente para tentar chegar na mesma conclusão que eu cheguei, porque é lógico que, independentemente de eu ter sentado num banco de universidade para aprender determinadas coisas, eu fui muito contestador também. E eu acho que isso foi uma grande ferramenta de aprendizado para mim. A gente falava sobre aprendizado agora há pouco. A contestação, ela feita de forma sadia, ela é uma ferramenta muito boa para aprendizado. E eu fui o contestador. Pode falar, Ibrahim, você ia falar alguma coisa? Não, e na verdade a Terra era plana na nossa mente, na mente do ser humano, até pouco tempo atrás, relativamente falando, né? Até que alguém contestou a ciência possível da época, né? E provou que ela não era, né? Exatamente. E parece que não suficientemente essa prova incontestável que tinha tudo a ver com a parte de navegação, inclusive, né? Sim. Não é suficiente hoje para convencer essas pessoas. Então, essas pessoas acreditam. Como eu falei, tem os terraplanistas de raiz, esses daí realmente não entram na cabeça deles de jeito nenhum, e tem aqueles que vão na tal da onda. Agora, eu posso tentar explicar... Claro, por gentileza. A gente tem esse tempinho ainda? Tem, claro, tem sim, por gentileza. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar, já está para uma animada nos terraplanistas, é que a Terra, e assim como outros planetas, incluindo o nosso Sol, que eu já vou falar já dele também, eles não são redondos. Aí todo mundo já ficou um pouco mais animado. Eles têm a forma geóide. O nome certo é esse. O que é um geóide? O geóide não é uma circunferência perfeita e tem características assim muito próprias. A Terra, vista realmente como ela é achatada, bem achatadinha nos polos, e ela é mais gorduchinha na área mais central, ali na faixa do equador terrestre. Então, ela não é um círculo perfeito, com certeza. E vista de alguns ângulos, ela tem protuberâncias, proeminências, áreas mais saltadas na sua superfície. Então, de fato, ela não é redonda, mas ela é um geóide. Assim como todos os outros corpos que existem no universo afora. E isso tem uma explicação. Eu vou tentar aqui criar algumas imagens, porque a gente está em rádio, e é importante que eu ajude vocês a construir isso na sua imaginação, para que a minha explicação tenha algum efeito aí, ajude em alguma coisa. Então vamos lá. Na verdade, o universo ele é moldado por 3 forças básicas. A energia escura, a matéria escura e a famosa gravidade. Tá? Sobre a energia escura e a matéria escura, pouco se sabe ainda. Pouco, mas pouco mesmo. A única coisa que se sabe é que esses 3 elementos juntos funcionam como uma espécie de motorzinho que ajuda o universo a se expandir enquanto algo tangível, material, e ao mesmo tempo movimenta ele como se fosse, imaginem todos agora uma pia cheia de água com um ralinho no meio tampado. Se eu tirar a tampinha do ralinho, vai formar aquele vórtex no meio, né? E o universo, de uma certa forma, tem esse tipo de movimento circular, onde tudo que está nele, tudo que está contido nele, funciona, roda e anda de forma circular por esse universo que nós não conseguimos definir dimensionalmente, ou seja, até onde vai, ou se de fato é finito ou infinito, enfim. Então, esse movimento é o que literalmente molda todo o material estelar. Não sei se os nossos amigos aí que estão nos ouvindo sabem como se forma um planeta ou uma estrela, mas bem a grosso modo, assim, bem grosso modo. Você tem poeira de estrelas que já morreram. Você tem uma série de elementos químicos primordiais, né? Hélio, você tem vários gases ali, todos esparramados. Esse movimento circular do qual eu falei, ele tem por função ir lançando todos num determinado movimento, até que numa determinada ação, esses elementos se toquem, se encontrem. E aí começa uma fusão. Dessa fusão, dependendo dos elementos que foram misturados, partículas de ferro, partículas de todos os elementos que vocês possam imaginar da tabela periódica e mais alguns que a gente não conhece ainda, quando eles começam a se encontrar, eles literalmente se fundem. Daí nasce ou uma estrela, e no caso, esses elementos metálicos formariam um corpo massivo, um corpo rochoso,
Ou então, se forem mais gases, mais voláteis, com outros tipos, outras características, como é o caso do nosso Sol e outras tantas estrelas que nós temos aqui na nossa galáxia e o universo inteiro, eles formariam planetas gasosos. Planetas gasosos, na verdade, como nós temos alguns aqui do Sistema Solar, são planetas mais jovens, né? E a despeito por exemplo, de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os rochosos aqui do pedaço. Esses daí também foram formados mais ou menos um pouco depois que o Sol se formou, e eram corpos incandescentes, e que com esse movimento giratório do qual eu falava, né, que permeia todo o universo, se você pegar, por exemplo, a imagem da galáxia, pode pegar em qualquer lugar aí da internet, você vai observar que é uma coisa mais ou menos arredondada, né, a vista distanciada da galáxia. É uma coisa mais ou menos arredondada e que tem, inclusive, braços, como se fosse uma espécie de rotor, hélice, ou coisa parecida. E nós estamos, a Terra, coitadinha, está num desses braços aí da nossa galáxia, no braço de Órion, inclusive quem quiser pesquisar vai encontrar. Para vocês terem a noção de como essa força, promovida pela energia escura, muito provavelmente, move todo esse material num movimento constante, e que, na medida que isso vai acontecendo, vão havendo as rolagens, né, desses materiais que estão em formação, estão em lapidação. E por isso mesmo acabam tomando todos eles uma forma mais arredondada, mais geóide, né? Você está me ouvindo, Ibrahim? Está tudo bem? Sim, está tudo certo, tudo certo. Pode seguir a explicação. Não, beleza, que está entrando uma outra chamada aqui, então eu só quis confirmar. Tá Muito certo. bem, continuando então. Bom, como se isso não bastasse, e conhecendo um pouquinho dessas forças que atuam pelo universo afora, existe também a questão observacional. Se eu estou aqui na Terra e eu olho para... Hoje, tá, você acabou de falar, Ibrahim, está um dia maravilhoso aí em Campinas. Então, olhar para o Sol, claro que com a devida proteção, você vai perceber que ele é esférico, né? Mas o Sol, como eu falei agora há pouco, ele não é totalmente arredondado. Mas ele foi moldado por essas forças. Então, ele acabou também assumindo essa forma mais arredondada. A Terra não poderia ser diferente. A Terra nasceu da fusão de vários materiais. Ela foi extremamente quente e incandescente durante muito tempo, até que ela começou a resfriar, os materiais mais leves emergiram para a crosta terrestre, e no núcleo do nosso planeta ficou realmente aquilo que estava mais quente e ainda estava em movimento giratório. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o magnetismo terrestre, né, aquilo que movimenta a tal da bússola, né, que nos dá uma orientação onde fica o norte, o sul, esse tipo de coisa, e também funciona como um enorme escudo protetor aqui dos raios que vêm da radiação que vem do espaço e vem do próprio Sol. Ela é promovida por conta do movimento giratório de um núcleo arredondado, de ferro, basicamente de ferro rodando no núcleo, no coração do nosso planeta. Então, pessoal, no final das contas, tudo no universo segue a forma arredondada por conta dessas forças combinadas que eu acabei de mencionar, energia escura, matéria escura e gravidade, proporcionando esse formato arredondado. Queria até propor, inclusive, nesses mais alguns segundos aí, em relação ao tempo de Ibrahim, que eu não sei como é que está, mas é assim, queria propor um exercício mental rápido. Imagina eu e o Ibrahim segurando um lençol, bem esticadinho, e um de vocês que está nos ouvindo agora, pega uma laranja, e joga em cima do lençol. Lembra que o lençol está bem esticadinho. Quando a laranja tocar o lençol, ela vai deformar o lençol aonde ela ficar. É exatamente isso, essa deformação, que hoje nós chamamos de gravidade. Essa deformação da trama espaço-tempo. O que é a trama espaço-tempo? É a junção, meus amigos, da energia escura, da matéria escura e da gravidade. É o que a ciência passa a chamar de buraco negro quando há uma força da gravidade muito potente, né? Na verdade, Breno, só fazendo um pequeno ajuste, é assim, a trama espaço-tempo é uma coisa uniforme. Uhum. Entretanto, um buraco negro é um buraco, literalmente falando, nessa trama. Uhum. Então, é onde a gravidade, por exemplo, tem essa força poderosa que você mencionou, capaz de puxar tudo que passa ali perto da entrada. Tanto é que eles chamam o bendito buraco negro, dependendo de algumas peculiaridades também, de buraco de minhoca. Por quê?
porque é nítido que se trata de uma entrada. Porque por ali passa a matéria, né? E se passasse uma matéria, e que se essa matéria não fosse consumida ali dentro do buraco negro, ela provavelmente sairia ou estaria em outro ponto do universo. Então, esse é um buraco de minhoca também, que a gente pode dizer. Mas esse é um buraquinho. E a trama espaço-tempo é o que sustenta, literalmente, todos os corpos celestes no universo. E todas essas deformações que eu brinquei aí falando da laranja, né? Então a massa da Terra, ela deforma uma parte do espaço, da trama espaço-tempo ao seu redor, e por isso mesmo a nossa Lua está em órbita da nossa Terra. A Lua, todo mundo vai concordar que é um pouquinho menor, né? Pouquinho não, é bem menor do que a Terra, e quando ela foi lançada, dizem que é um pedaço da Terra por conta de uma colisão no passado, mas enfim, vamos deixar isso aí para outro dia. Quando a Lua foi lançada na periferia da Terra, ela também deformou o espaço ao redor da Terra e por isso mesmo formou uma espécie de canaleta, dentro da qual ela continua rodando, né? E mantendo a sua órbita em relação ao nosso planeta. Então, tentem imaginar essa cena, o lençol que eu brinquei falando, imagine o peso, façam isso inclusive nas suas casas, vocês vão achar muito divertido para ver o efeito dessa rotação, o efeito dos objetos que têm uma certa massa em cima desse tecido que no caso, eu sugeri que fosse um lençol, mas que no caso do nosso universo, essa tal trama espaço-tempo formada por essa energia escura, a matéria escura e a gravidade. Então aqui... Então aqui, professor, só para a gente resumir, nós temos três eventos que criam todos os planetas e as estrelas no universo. Todos eles, quando entram em contato ou em choque em si, eles acabam formando essas estrelas e planetas sempre num formato... arredondado, né? Então, basicamente, o mesmo evento que criou a Terra criou também o Sol, por exemplo. Então, nós que podemos enxergar o Sol daqui da Terra e olhar para ele lá no espaço, e ele tem a forma arredondada, se pudéssemos estar no Sol, ao olhar para a Terra, teria a mesma forma por ter sido criado a partir do mesmo evento, é isso? Perfeitamente, Breno. Eu acho que eu consegui explicar. Que bom. Muito bom, ótimo. Então, bom, basicamente é isso. Então, é para a gente respeitosamente refutar a teoria da Terra plana. Ela não poderia ser plana porque ela foi criada a partir do mesmo evento que todos os outros planetas e o Sol foram criados. E se nós podemos olhar o Sol dessa forma esférica, arredondada, qual é o nome científico, professor? Geóide. Se o Sol tem esse formato, né, geóide, ao olhar da Terra para ele, se nós tivéssemos um outro panorama, o inverso do Sol para a Terra, teríamos a mesma visão, né? Exatamente. Sugiro a todos que comprem um telescópiozinho, né? Agora tem até promoção. Você olhar realmente para o céu e vão perceber que as estrelas, os planetas visíveis à noite, eles têm esse formato geóide. Olha, eu sugiro, inclusive, como forma de reiniciar o aprendizado sobre o cosmos, que aqueles que puderem, com binóculo mesmo, observem a nossa Lua. Vão aprender muito olhando para ela, viu, Ibrahim? Legal. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação hoje e, na verdade, já convidá-lo, porque tem tanto assunto para a gente falar. Verdade. Né, sobre o caminho de minhoca, enfim, o buraco negro, tem tanta coisa, a questão do espaço-tempo. A gente tem o cinema tentando trabalhar com isso, a arte, né? Enfim, a gente tem aí recentemente um seriado da Netflix, o Dark, que tenta ali falar algumas coisas. Enfim, tem muita coisa pra gente falar e eu queria já aqui até formalizar um convite pro senhor, a gente depois define uma nova data, pra gente falar sobre essas outras questões. O que é mito, o que é verdade. Combinado? Olha, vai ser um prazer para mim, Ibrahim. Por favor, é só me convidar. Legal. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do senhor, do seu trabalho, como que pode fazer para entrar em contato? Algum site, YouTube, enfim? Olha, temos lá aquele canalzinho no YouTube também, mas que respeitosamente a gente tenta levar um pouco de informação um pouco mais lapidada, um pouco mais
mas trabalhada para o público, né, que tem interesse nesses assuntos. Chama-se Canal Nós e o Universo. Está lá no YouTube para quem quiser, atende também aos nossos contatos, e-mails e tudo mais. O pessoal pode ficar à vontade aí também, Ibrahim. Legal, então. No YouTube, você quiser conhecer um pouquinho mais de ciência, essa aula que o professor nos deu hoje, explicando a formação da Terra e refutando a teoria da Terra plana, por conta da sua criação, de como ela foi criada, você encontra essa e outras informações no canal Nós e o Universo no YouTube. Lá também tem todas as informações sobre o professor e oceanógrafo Luiz Dalpogetto. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui e até a próxima. Eu que agradeço, Ibrahim. Um grande abraço a todos aí.